absolutamente nada, né? Então, vamos começar falando o que é a dessoma? Vamos. Me permita só um agradecimento primeiro, que eu não posso deixar de fazer. Esse tema ele surgiu, na verdade, por um convite que me foi feito. Eu fui até verificar a data hoje, em 2019, pelo Colégio Invisível da Dessomatologia. Eu estava prestes a lançar o livro, ele não tinha nem sido lançado ainda, mas eu dei uma tertúlia matinal na época, falando sobre o tema. O livro estava em vias de conclusão, e uma professora, Luci Pavese, do Colégio Invisível da Dessomatologia, me propôs que fizesse uma palestra online no colégio abordando descrenciologia e dessoma. E aí eu fiquei refletindo, né, como é que eu ia juntar as duas pontas, porque dessoma, pelo menos a primeira dessoma, né, que é o descarte do corpo físico, não depende muito das crenças, não depende muito de como você acredita ou desacredita das coisas, né? É só ter um caminhão bem parrudo na rua e te atropelar que ela acontece, né? E eu fiquei pensando, mas como é que eu vou juntar os dois temas? Até que veio a ideia um pouco mais completa para trabalhar, que seria juntar a descrenciologia não com a primeira, mas com a segunda dessoma. Né? Então, vamos explicar o que é isso. O que é a primeira dessoma, o que é a segunda dessoma, o que é esse termo dessoma, né? O des do dessoma é descarte. Né? É descarte do soma, que é um corpo. Né? Pode ser o corpo físico, que é esse que a gente conhece, com o qual a gente se movimenta e trabalha aí no dia a dia, mas pode ser também um veículo mais sutil de manifestação da consciência. Então, quando a gente fala da primeira dessoma, a gente está falando do conceito que é conhecido de todos, que é a morte física, a desativação do corpo físico. Né? E chamar de descarte, em vez de morte, tira todo aquele peso, aquela conotação do fim, do que acabou, porque a gente sabe que a consciência não acaba. Só que a primeira dessoma não é o único descarte pelo qual a gente passa ao longo aí do ciclo evolutivo. Né? Algumas consciências, além de descartarem o corpo físico, elas descartam também, já como consciências extrafísicas, o corpo energético, que é o veículo que faz aí essa cola, essa ligação entre o corpo físico e o corpo emocional, que é o psicossoma. Então, esse veículo é como se fosse uma cola, uma amálgama, que mantém ali o holossoma todo coeso, né? Os 4 veículos todos coesos. E existe uma parte desse veículo, que é o que mais antigamente se chamava de holochakra, né? Que promove aí essa ligação mais intensa entre o soma, o psicossoma e, como subconjunto, aí o cordão de prata, que é conhecido até da literatura espírita e tudo. Então, quando acontece a primeira dessoma, na verdade, a ordem das coisas é ao contrário, às vezes, do que a gente pensa. Não é o primeiro o corpo que morre e depois o cordão de prata que se rompe, ao contrário. É a ruptura do cordão de prata que provoca a desvitalização do corpo físico. Isso está bem documentado no tratado Projeciologia, do professor Walter. Então, feita essa primeira desconexão, o que acontece com o corpo energético? Né? Parte dele permanece junto ali do soma, e aí é enterrado ou é cremado, e aquelas energias se dissipam naturalmente. Mas parte dele segue com o psicossoma, que é um veículo mais persistente aí ao longo da evolução. É um veículo com o qual a gente vai lidar até o fim aí desse ciclo multiexistencial. E aí é que reside o problema, porque boa parte desse veículo energético carrega energias mais instintivas, mais ligadas à vida humana, que é exatamente a função desse veículo, é estabelecer a ligação entre o mais sutil e o mais denso. E aí o que acontece? Você se torna consciex com a primeira dessoma, mas ainda portando energias mais animais, mais intrafísicas, mais da vida cotidiana. Primeiro impacto disso, afeta a lucidez dessa consciência. E afeta até um certo ponto que muitas percebem que não percebem que dessomaram. Continuam agindo como se estivesse
aqui na vida intrafísica. Então, tem fome, tem necessidade de sexo, acordam para ir ao trabalho de manhã, muitas vezes ficam próximas desses ambientes, não reconhecem que não conseguem mais ser vistas e ouvidas, elas continuam ali, né, numa espécie de emulação das interações, elas fabricam aquilo mentalmente, né? Isso causa aí um atraso evolutivo considerável, se a gente levar em conta o seguinte: o ideal é que você, como consciex, consiga viver como consciex, desfrutar aí da liberdade extrafísica, da lucidez e das oportunidades que o período intermissivo te oferece. O que viabiliza isso? É exatamente a segunda dessoma, que é o descarte dessas energias do corpo energético que sobraram no psicossoma. A segunda dessoma ela pode ocorrer de diversas maneiras. Ela pode ocorrer, primeiro, espontaneamente, simultaneamente com a primeira dessoma, que é o sonho de consumo de todos nós. Fez a primeira, faz a segunda, vai viver sua vida de consciex. Vai fazer curso, vai fazer assistência, vai visitar lugares, vai a outros planetas, tudo desimpedido, já livre de qualquer condicionamento físico. Porém, é uma microminoria da humanidade que consegue aí fazer essa façanha, esse descarte simultâneo de dois veículos. A maioria tem um período aí de latência, né? E tem uma segunda dessoma, que pode ser patrocinada, então amparadores técnicos vão e removem aquele resquício energético que sobrou, né? Ou a própria consciência consegue patrocinar isso em comum acordo aí com os amparadores. Depende aí do traquejo. Então, por exemplo, o investimento aí, falando aí do Mater Pensene do IPC, né? O investimento na projetabilidade lúcida. A pessoa que durante a vida aplica as técnicas projetivas, sai do corpo, vai melhorando a autoconscientização multidimensional, tem uma grande chance dela já ter, se a intencionalidade dela não for torpe, não for algo patológico, dela ter essa segunda dessoma um tanto mais rápida, quem sabe até concomitante com a primeira. E aí uma pergunta que surge, né? Dá para a gente se preparar para a segunda dessoma? Porque para a primeira a gente já faz alguma coisa, né? Tenta manter uma boa saúde, tenta manter uma vida equilibrada, não se expor a riscos, esses cuidados aí para não dessomar antes da hora, não dessomar ali em condições mais complicadas. Mas e a segunda dessoma? Até que ponto isso depende da gente? O que pode ser feito para antecipar essa condição? Então, é aí que vai entrar a autodescrenciologia, a descrenciologia e a autodescrenciologia. E aí vamos prosseguindo e a gente vai respondendo mais.